Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema dessa mensagem. Que picaretagem é essa? Se Mateus 24:6 está se cumprindo nos dias de hoje, cadê os discípulos? É uma pergunta que eu faço aos evangélicos, pastores e teólogos. A gente vai compreender isso, mais uma enganação do sistema religioso, principalmente o evangélico, com relação a Mateus 24:6. Como os evangélicos estão sendo enganados por esse maldito sistema religioso cruel, perverso e às vezes muito corrupto. É claro que eu não estou generalizando. Eu conheço homens sérios, éticos, idôneos, que eles acreditam naquilo que pregam. Eu só gostaria de saber se eles vão continuar acreditando naquilo que eles pregam depois de assistirem uma mensagem dessa. Esse é o título da mensagem. Que picaretagem é essa? Se Mateus 24:6 está se cumprindo nos dias de hoje, cadê os discípulos? Queridos, veja só. Vou fazer aqui uma explanação antes de entrar no versículo Mateus 24:6. Eu vou botar aqui Mateus 24, do 1 ao 9, para que você compreenda. Você ainda que não assistiu o Evangelho da Graça de Deus. Porque quando a gente ouve uma mensagem da graça de Deus, a gente tem uma verdadeira metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento. E tudo isso é um processo. Né? Todos os dias nós crescemos na graça e no conhecimento, inclusive eu. Há alguns anos eu dizia o seguinte, que quem crê será salvo. E eu sempre digo isso, salvo de quê? Da grande tribulação, que foi no ano 70. E quem não crer será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Só que há alguns anos eu cheguei a dizer que aqueles que creram morreram antes da grande tribulação, para que eles não passassem pela grande tribulação que foi no ano 70. E eu dizia, eles morreram antes. Depois, analisando e crescendo na graça e no conhecimento, eu não tenho vergonha de dizer que eu estava equivocado nesse ponto. Claro que a salvação e a condenação se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. Agora, eu pesquisando, por exemplo, eu tomei conhecimento que Timóteo morreu no ano 80. Ora, ele não creu? Ele não foi salvo? Como é que ele não morreu antes do ano 70? Então eu acreditava que todos aqueles que creram no evangelho da circuncisão ou da incircuncisão, eles morreram antes da grande tribulação. Porém, a grande tribulação não foi no país de Israel, foi na Judéia, no centro de Jerusalém. Porque, pesquisando, Timóteo morreu no ano 80. Então ele estava vivo na grande tribulação, o que prova que foi um equívoco meu dizer que todos morreram antes da grande tribulação porque foram salvos. De maneira nenhuma. Então os que foram salvos, independente que morreram antes ou depois, eles não passaram pela grande tribulação que foi na Judéia, que foi no centro de Jerusalém. Timóteo morreu no ano 80. Ok? Todos os dias nós vamos crescendo na graça do conhecimento do Senhor. Todos os dias existe uma metanoia na nossa mente. Aos poucos, quando a pessoa vai crescendo na graça e no conhecimento, é uma questão de tempo para passar a acreditar que tudo é da vontade de Deus. Tudo, é 100%, totalidade, unanimidade. Eu sei que isso não é fácil, porque existe um processo, numa metanoia na nossa mente, para que a gente possa acreditar e crer que tudo é da vontade de Deus. Eu tenho visto alguns comentários de pessoas que dizem, Júlio, eu não concordava com você,
e hoje eu concordo. Júlio, eu já te detonei e hoje eu concordo. Júlio, eu não acreditava que tudo era a vontade de Deus e hoje eu entendo que é tudo da vontade de Deus. Eu sei que não é fácil, porque nós ouvimos tantas mentiras durante décadas e essas mentiras passaram a ser verdades na nossa mente. Foram muitas mentiras repetidas e isso se tornou verdade na nossa mente. Então, para você absolver que tudo é da vontade de Deus, isso aí é um processo. É o que eu tenho falado. Ou tudo é da vontade dele, ou ele não existe. Porque se acontece uma desgraça, e olha que está escrito, né? Isaías 45:7, eu causo a desgraça. Não é uma questão nem de revelação, é uma questão de leitura. Então, se acontece uma desgraça, pensa aí numa desgraça, e eu digo, é da vontade de Deus. Como assim, Júlio? Ele seria muito injusto se essa desgraça fosse da vontade de Deus. Ora, ele sendo onipotente, se não foi da vontade dele e ele deixou acontecer, sendo ele onipotente, ele também foi injusto. Percebeu aí que tudo se encaixa, que tudo é da vontade dele? Então, se você diz, não, isso aqui, Deus seria muito injusto. Ora, ele é onipotente e eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada. Mas ele sendo onipotente, como é que vai acontecer algo que ele não quer? Então, de qualquer maneira, acompanhando esse seu raciocínio, ele foi injusto. Ah, ele foi injusto porque fez. Ah, ele também foi injusto porque poderia ter evitado e não evitou. Percebeu aí que tudo é da vontade dele? Mas eu tenho concluído que por mais trágico e estarrecedor, o final, depois que a carne tomba, o final sempre é glorioso. É nesse final, quando a carne tomba e o espírito volta para Deus, que ele se manifesta, que ele não é injusto, que ele é bom, que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é perfeito e que ele é amor. É esse Deus que eu creio. Então, ou tudo é dele, ou ele não existe. Mas claro que ele existe e tudo, absolutamente tudo, é da vontade dele, mesmo porque o que vai acontecer já aconteceu. Por isso que a oração de petição pedindo, ela é inútil para mim. Minha oração é sempre de agradecimento. Mateus 24, do 1 ao 5. Esse é o título da mensagem. Que picaretagem é essa? Se Mateus 24, 6 está se cumprindo nos dias de hoje, pastores, cadê os discípulos? Vamos lá. Repito, não estou generalizando, tá certo? Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus quem? Seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês quem? Os discípulos. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Isso aconteceu em abril do ano 70. Ou seja, quando ele falou isso, ele tinha aí, vamos dizer, números redondos. 32 anos. Para o ano 70, 38 anos. Percebeu aí? Naquela geração, ao longo de 38 anos, todas essas desgraças, terremotos, furacões, pestes, tudo isso iria acontecer. Guerras e rumores de guerras. A gente vai ver isso. 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, quem? Os seus discípulos. Jesus de Nazaré não existe mais e nós não somos discípulos de Jesus. Dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal? Perceba que é o sinal da tua vinda e o fim dos tempos. Jesus respondeu: Cuidado. Cuidado com quem? Cuidado, meus discípulos. Cuidado, que ninguém engane vocês, que ninguém os engane. Certo? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, que ninguém engane vocês. Vocês quem? Meus discípulos. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
Por que Jesus falaria tudo isso se não fosse para aquela época? Se não fosse para eles? Seria a mesma coisa de eu mandar uma carta para você dizendo, ó, no ano 5000 vai ter um tsunami aí. Quando? No ano 5000? Por que eu avisaria isso a você, que está vivo nos dias de hoje, que haverá um tsunami no ano 5000? Percebeu aí que não faz sentido? Percebeu aí o porquê eu estou pegando pesado nisso aqui? Isso é picaretagem, gente. Eu sei que existem alguns que são vítimas do sistema. Eu não estou generalizando, tá certo? 6. Vocês. Vocês quem? Os discípulos. Gente, os camaradas, eles trazem esse vocês aqui, eu e você. Vocês na Bíblia não significa nós, brasileiros. Não significa o americano nos dias de hoje. Não significa você que é português, italiano, argentino, paraguaio, uruguai. Esse vocês aqui não é ninguém dos dias de hoje. Vocês quem? Os discípulos. Você acha que os pastores não sabem disso? Você acha que esses abutres não sabem disso? Hernando Dias Lopes, Nicodemos, Paulo Júnior, Rodrigo Silva. Você acha que esses homens não sabem disso, gente? Vocês acham que Malafaia, que tem mala até no nome, Edir Macedo, Valdemiro, Agenor Truque, vocês acham que esses homens não sabem disso? Vocês, meus discípulos, ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Tem tradução que diz, e ouvireis. Olha só, eles leem mais essa tradução de ouvireis, porque não dá um entendimento aos evangélicos. Quando você pega essa tradução, opa, o que significa ouvireis? É o verbo ouvir no futuro do presente, algo que está prestes a acontecer. Por isso que Jesus disse, vocês, meus discípulos, ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. O cara traz, o abutre do Rodrigo Silva, traz isso aqui para os dias de hoje, dizendo que essa profecia de Jesus é para os dias de hoje. Se essas profecias que Jesus falou em Mateus 24 está se cumprindo nos dias de hoje, os discípulos estão vivos, porque está dizendo que vocês ouvirão, meus discípulos, guerras e rumores de guerra. Mas não tenham medo, meus discípulos. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Quando foi o fim? Naquela geração, 38 anos depois, no ano 70, quando se cumpriu todas as profecias deste livro, tornando ele um livro 100% histórico. Quando é que esses abutres vão pregar isso? No dia 31 de fevereiro. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Repito, se isso aqui, essa profecia foi para os dias de hoje, cadê os discípulos? Outra coisa interessante que eu nunca falei e vou falar agora. Se isso aqui é uma profecia de Jesus e está acontecendo nos dias de hoje, por que os pastores estão pedindo aí para todo mundo orar para que nada disso aconteça? Oi, se foi uma profecia de Jesus para o século 21, eu não vou orar para que não aconteça. Porque se eu orar, se a gente orar e nada disso acontecer, a gente vai dizer mais na frente que Jesus foi um falso profeta. Que ele profetizou, a gente orou, não aconteceu, Jesus seria um falso profeta. Não faz sentido sequer nós orarmos para que isso não aconteça. Porque foi Jesus que falou. Então, se a gente ora e não vai acontecer, nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos, fomes em vários lugares. Se a gente orar para que isso não aconteça, é como se a gente lutasse para provar que Jesus de Nazaré é um falso profeta. Então, se Jesus profetizou, meu irmão, vai acontecer, relaxa, não precisa orar não. Você percebeu aí a picaretagem de muitos pastores? Primeiro,
Se essas profecias são para o dia de hoje, os discípulos estão vivos. Vocês ouvirão. Se isso aqui está acontecendo, cadê vocês? Cadê os discípulos? E como é que eu vou orar para que isso não aconteça? Para quê? Para eu provar que Jesus foi um falso profeta? Não, gente, Jesus profetizou. Não vamos orar para que não tenha guerra, nações contra nações, reino contra reinos, para que não tenha fomes, misérias, terremotos em vários lugares. Não vamos orar, porque foi o mestre que profetizou. E isso vai acontecer agora, no século 21. Percebeu aí o título da mensagem, gente? Que picaretagem é essa? Até quando nossos amados irmãos evangélicos serão enganados por esse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto? Queridos, vocês na Bíblia não é nós, brasileiros, mas um grupo de pessoas da época. Você vê que ele transforma vocês em mim e você. Vocês, não, vocês os discípulos. Vocês na Bíblia não é nós, brasileiros, paraguaios, argentinos, americanos. Não, vocês os discípulos. Mas um grupo de pessoas da época, vocês. O Senhor nos libertou. Nos quem? Pedro, João, Tiago, o Senhor nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o seu Filho amado. Esse nos, grupo de pessoas, Mateus, Marcos, Lucas, João, Barnabé, Paulo diz, o Senhor nos libertou. O que é o império das trevas? A lei de Moisés. Paulo estava depois da cruz dizendo que o Senhor havia libertado os judeus do ministério de Moisés, das 613 leis, do ministério de condenação, de trevas, de cerimonialismo, de sacrifícios e em outro patamar, o ministério da graça, da fé, do Espírito. Então, esse grupo de pessoas local da época, vocês, não é nós brasileiros. Viu aí que é picaretagem? É a mesma coisa, você pede uma palavra ao pastor, meu irmão tem uma palavra para você, pastor, eu estou precisando, viu? Terra de canto ali para na chulipa. Abre aí, meu irmão, uma palavra para ti. Josué 1,5 para tu. O irmão está tristinho, né? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E o evangélico, né, que segue as doutrinas, né, a manipulação dos pastores, esses homens que ficam aí dentro dos seus gabinetes, ditando regras, isso pode, isso não pode, isso aqui pode, lá não pode, tudo isso, diz que isso aqui é uma palavra para o irmão. Meu irmão, nem que teu nome seja Josué, isso aqui é para tu. Ninguém te poderá resistir, Josué, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, Josué, assim serei contigo. Não te deixarei, Josué, nem te desampararei, Josué. O que é que nós temos a ver com isso? Você viu que os pastores, eles contam histórias e espiritualizam tudo. Meu filho, tem uma palavra para você, varão. Receba, varão. Terra de canta ali para na chulipa. Enganando os evangélicos. Vamos assistir, eu vou botar um vídeo aqui curto de um picareta, um estelionatário que era para estar preso. Deve estar solto já. Assiste aí, vê só. Só estou associando um ao outro. Aleluia, glórias a Deus, as ovelhinhas. Olha o fardamento do cara. Picareta, isso é um estelionatário. Em nome do Senhor Jesus, olha. Meu Pai, neste momento, meu Deus, pela fé, olha. o teu Espírito Santo, pela fé, vão ver a transformação na sua vida, meu amigo, minha amiga. Você vai receber a mesma transformação, meu Pai. E após? Assim conforme o Senhor um dia transformou aquela água em vinho, meu Pai. Que o teu Espírito Santo de Deus venha transformar essa... Deixa eu botar no começo que estava sem o microfone.
ação sobre os seus pedidos. Oh, Deus maravilhoso. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, neste momento, meu Deus, pela fé, Espírito Santo, todos que estão em casa vão ver a transformação na sua vida, meu amigo, minha amiga. Você vai receber a mesma transformação. Meu Pai, assim conforme o Senhor um dia transformou aquela água em vinho, meu Pai, que o Teu Espírito Santo de Deus venha transformar essas águas em vinho. Você é ateu, gente. E no momento dessa transformação, ateu estelionatário, né? O Teu poder, meu Pai, venha transformar o casamento, a família, a vida desta pessoa que tanto precisa do milagre, meu Pai. Meu Deus, toca neste momento. Conforme minhas mãos, meu Deus, vai tocando nesta água. Que o Teu poder, meu Pai, vai tocando, meu Deus, sobre a vida deste povo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As ovelhinhas. Em nome de pode cantar, irmãos. Canta em nome de Jesus. Pode louvar, irmão. Glória a Deus. Está em mim. Glória a Deus. Aleluia. Esse cara, para mim, ele é ateu, picareta, estelionatário. Então você vê que ele está fazendo isso, é uma live que ele está fazendo, e além das ovelhinhas que estão ali presentes, isso aí vai ter uma repercussão muito grande. Né? Esses camaradas, eles fazem isso, porque quando eles fazem uma profecia, que na verdade é uma profetada, além de ter muitas pessoas ali, no alçapão, na arapuca, no antro, tem 1 milhão de pessoas assistindo. Então, mesmo ele mentindo, tem uma repercussão positiva muito grande e a negativa é menor, ou seja, vale a pena enganar, vale a pena agir como picareta e estelionatário. Você vê que ele está numa live e muitas pessoas estão acreditando nisso, fazendo com que essas pessoas frequentem esses antros, essas arapucas, esses alçapões, né? Esses antros, lugar asqueroso propenso à corrupção. Então, qual é a diferença desse vídeo e esses pastores aí, esses pastores que pregam Mateus 24:6, dizendo que isso é uma profecia para os dias de hoje? Qual é a diferença, gente? No meu entendimento, quase nenhuma. Porque nesse caso aqui, eu ainda acredito que existam pastores que são vítimas no sistema. Esse não. Esse aqui é um picareta estelionatário, tinha que estar preso. Né? E para mim é ateu, porque o cara fazer um negócio desse, esse cara é ateu, com certeza. A outra tradução de vocês ouvirão é essa aqui mais utilizada pelos pastores. E ouvireis. Quer dizer, o evangélico não tem um entendimento, não pesquisa, não analisa, nem sonda, acredita em tudo que o pastor fala. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Tá vendo aí, meu irmão? O que é que está acontecendo aí? Você vê aí Israel, e quando é a guerra contra Israel, lascou.com.br. São as profecias se cumprindo. Israel hoje é um país como outro qualquer. Hoje é uma única terra e um único Deus. Não existe mais. Todos são eleitos e abençoados. Não existe mais terra santa de Israel. Não. Com Israel aconteceu a manifestação deste livro aqui. Deus se manifestou para com o seu povo. Que povo? De Israel, na época. Por isso que esse livro aqui é histórico. Israel hoje é um país como outro qualquer. E essas guerras são de Deus, gente. Tudo é dele. Então ele dita o que? Rapidamente. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Está vendo aí, meu irmão? Acontecendo guerra, terremotos, peste, fome. É a profecia de Jesus. Ora, se é a profecia de Jesus, eu não vou orar para que isso não aconteça. Porque se isso acontecer, a minha oração, isso aqui não acontecer, significa que Jesus é um falso profeta. Viu aí que não faz sentido orar para que essas coisas não aconteçam? E outra coisa, se aconteceu, se isso aqui é para os dias de hoje, cadê os discípulos? Que a tradução é, vocês ouvirão, meus discípulos, guerras e rumores de guerras. Se essas guerras de hoje é a profecia, os discípulos estão vivos. Viu aí a picaretagem?
Marcos 16, 14 e 18. E este evangelho, este da época, que evangelho da circuncisão, que foi dado a Pedro, João e Tiago. Paulo não tinha sido levantado. Aí o evangélico faz, né, sendo dominado, manipulado, doutrinado. Meu irmão, vamos fazer o ID de Jesus. Vamos ganhar almas para Jesus. Que Jesusinho fraco esse da religião evangélica, hein? E este evangelho, Jesus está falando para quem? Para os seus discípulos. Do reino será pregado em todo o mundo. Mundo de Israel. Está lá em Atos 2, 8, 9 e 10. O todo mundo, toda a terra. Enquanto os evangélicos continuarem acreditando que mundo e terra é planeta, vão continuar sendo enganados por esses picaretas espirituais. Não estou generalizando. Em testemunho a todas as nações. Que nações? Circunvizinhas de Israel. O evangelho da circuncisão, que era para dizer aos judeus que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Ele veio apenas para Israel. Mateus 15, 24. Finalmente, Mateus 24, 14. Este evangelho. Agora, o Marcos 16, 14 ao 18. Finalmente apareceu a quem? Aos 11. Você faz parte desses 11? Ou tem outra passagem que é dos 12? Você faz parte? Não. Jesus de Nazaré não existe mais. E os discípulos, nós não somos discípulos de Jesus. Aos 11. Estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes a quem? Aos 11. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, com R no final, quem entender, quem compreender e for batizado será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Mas quem não crer, quem não entender, quem não compreender, será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Em nome de quem? De Jesus de Nazaré. Vocês, meus discípulos, expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Terra decanta lipa na chulipa, é picaretagem. Aí não é mais vítima do sistema, não. Ele sabe que está enganando. Novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mateus 10:8 diz que ressuscitarão os mortos. Quem? Meus discípulos. Gente, você vê, ide por todo mundo pregai o evangelho da circuncisão. E estes sinais seguirão aos que crerem. Quem? Aqueles que crerem na palavra, na mensagem, na pregação dos 11. Vocês receberão esses poderes. E aqueles que crerem naquilo que vocês 11 falarem, eles serão salvos. Viu aí que não faz sentido nenhum nos dias de hoje? Tudo isso é picaretagem. Tudo isso é fraude. Expulsar demônios, eu tenho aqui a faça de expulsar demônios. Ressuscitar mortos. Falar línguas estranhas que sempre foram idiomas. E curar enfermos. Tudo isso foi nessa época que os 11 receberam poderes para que eles operassem esses 4 milagres e as pessoas crescem que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Aqueles que creram foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Quando ele disse isso, ide por todo mundo, Paulo não tem sido levantado. Ou seja, disse aos discípulos para que os judeus acreditassem que ele era o Messias a quem os profetas profetizaram. Não existe mais expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos e falar línguas estranhas, línguas estrangeiras. Não existe mais. Porque esses 4 milagres tinham um propósito de salvar as ovelhas perdidas de Israel.
da grande tribulação que foi no ano 70. Tudo isso hoje é picaretagem. Claro que expulsar demônio, ressuscitar os mortos, curar enfermos, tem pastores que são vítimas, são analfabetos espirituais. Eles acreditam. Agora, línguas estranhas, não, aí é picaretagem, porque a mente deles sabe que está enganando. Ele sabe que está lesando as pessoas. E essas línguas estranhas, idiomas, está lá em Atos, Paulo também fala isso, era para pegar para os países circunvizinhos, está lá em Atos 2, 8, 9 e 10. Capadócia, Cirene, está lá os países, o todo mundo. Como é que Pedro ia pregar o idioma dele para que essas pessoas compreendessem? Não, por isso que Jesus de Nazaré deu aos seus discípulos, Pedro, João e Tiago, para que ele, a coluna da circuncisão, era Pedro, João e Tiago, mas deu aos 11 discípulos para que eles operassem esses milagres. Pedro tinha que falar, quando ele pregou em Pentecostes, 3.000 judeus foram salvos, agregaram-se ao sistema religioso. Vamos fazer o ID, vamos ganhar almas para Jesus. Não! Pedro, quando pregou, 3.000 judeus creram que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. E esses 3.000 judeus foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Não necessariamente morreram, mas eles que estavam na Judéia fugiram para os montes. Os que estavam fora da cidade não entraram nela, foram salvos. E aqueles que não creram que Jesus era o Messias, a maioria não creu, foi condenada. Condenada a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Você vê, ó. Ouvireis, vocês ouvireis, e ouvireis guerras e rumores de guerra. Vocês, meus discípulos, ouvirão futuro. Século 21, não, do presente. Você viu que algo prestes a acontecer. Ou seja, quando Jesus falou isso, ele tinha 32 anos, mais 38, aquela geração, tudo isso ia acontecer ao longo de 38 anos. Naquela geração. Futuro do presente. Você acha que os pastores não sabem disso, gente? Esse é o título da mensagem. É uma palavra forte, mas é exatamente isso, gente. Meu querido e minha querida, se você compreendeu o Evangelho da Graça, eu sei que esse entendimento Deus dá a poucos, que a maioria não compreende, essa é a vontade de Deus. Então, se você não compreende essa palavra, você está certo, você está só no canal errado. Interessante que eu fiz essa... Já faz tempo que eu venho pregando nessa tecla, né? Até desafio eu já lancei. Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar? A mensagem recente. Se Jesus vai voltar, como Jesus vai voltar? Se a Trindade é uma heresia e o Espírito Santo habita em nós. Aí teve gente que disse, uma irmãzinha, irmão Júlio Sá, eu quero que você me responda isso, falando sobre lá de Paulo e Tessalonicenses. Eu disse, eu já falei mensagem sobre isso, eu respondo. Agora, antes de responder, me responda a pergunta da mensagem. Se Jesus vai voltar, como Jesus vai voltar? Se a Trindade é uma heresia e o Espírito Santo habita em você. Responde primeiro aqui, irmãzinha. Depois que tu responder, eu respondo essa tua. Sabe quando ela respondeu? Nunca. Até hoje. Lancei esse desafio faz quase 3 anos. Pastores evangélicos e teólogos. Ninguém refutou. Gente, quando você... De repente tem um evangélico aí que está me assistindo agora. E eu faço essa pergunta para você. A Trindade é uma heresia. Não existe 3 deuses. Existe um único Deus com 3 manifestações. O Deus que falava com os profetas, o mesmo Deus que se fez carne e habitou no meio dos judeus, não de nós, o Nazareno, e o Deus que hoje habita, mora e reside dentro de mim e de você, que é o Espírito Santo que habitou em toda a carne, desde Atos 2, Pentecostes, fazendo cumprir a profecia do profeta Joel 2,28, que ele iria habitar em toda a carne. Precisou Jesus subir, né? Por isso que Jesus disse lá em João, importa que eu vá e envie o Consolador. Se eu não for, ele não vem. Mas se eu for, eu vou e lhe enviarei. Então ele foi, e em Atos 2, muitos anos depois, ele enviou o Espírito Santo fazendo cumprir a profecia do profeta Joel 2,28. Então a Trindade é uma heresia. Não existe 3 tronos, 3 deuses. Então falar disso aqui é como se fosse um jogador de futebol.
esse mesmo jogador depois passou a ser treinador de futebol e esse mesmo profissional passou a ser comentarista esportivo. Um único ser humano, jogador, treinador e comentarista esportivo. Assim é Deus. O Deus que falava com os profetas, que se fez carne e que hoje habita em mim e você. Ou seja, a Trindade é uma heresia. Então eu fiz esse desafio. Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em você, como é que Jesus vai voltar? Então, de repente, um evangélico olha, escuta isso e vai dizer, rapaz, tem sentido. Só que se ele passar a acreditar nisso, automaticamente ele vai passar a ter a certeza que ele vai passar pela morte. E nós iremos passar pela morte. Então, ao invés da ficha dele cair, mesmo ele compreendendo, ele, rapaz, faz sentido. Não, mas peraí, mas se isso aí é verdade, eu vou passar pela morte. Aí como é que ele responde aqui? Você é um herege. Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ninguém me respondeu, faz 3 anos, na palavra. Porque 95% dos evangélicos acreditam que a Trindade é uma heresia. Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em você, pastor, teólogo, evangélico, como é que Jesus vai voltar? Ele seria a segunda pessoa da Trindade? Abençoada a volta de Jesus, foi um juízo sobre Israel. Apocalipse 14, 7, o seu juízo de Israel chegou, verbo presente da época. Ele veio apenas para Israel, Mateus 15, 24, e a volta dele foi um juízo sobre Israel. Aí tem evangélico que bota, mas ele vai vir nas nuvens e todo olho o verá. Não respondeu a pergunta, viu? Não respondeu. Refutou, mas não respondeu a pergunta. Que se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em você, como é que Jesus vai voltar? Aí se aceitar isso, a ficha vai cair de que a carne vai tombar, vai morrer, aí responde dessa forma. E o que Paulo disse lá em Tessalonicenses? E Apocalipse 1,7, que ele vai vir com as nuvens e todo olho verá. Nuvem significa juízo. Todo olho verá ele vindo nas nuvens com um cavalo branco, pocotó, pocotó, pocotó. Não. Trazendo juízo para Israel. Ele trouxe juízo para a Babilônia, ele trouxe juízo para o Egito. Isaías 19:1, ele vindo cavalgando numa nuvem ligeira. É ele num cavalo branco, pocotó, 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 numa nuvem ligeira? Não, trazendo juízo sobre a Babilônia, sobre o Egito, e o último juízo dele sobre Israel no ano 70. Então quando você fala, e ele disse lá, Apocalipse 1,7, ele vinha com as nuvens e todo olho verá. Não respondeu a minha pergunta. Responde primeiro a pergunta da mensagem? Não respondeu. E eu estou respondendo a sua. Ele vindo com as nuvens, nuvem significa juízo. E todo olho verá. Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta dele, que foi representada pelo juízo sobre Israel. Se você não acredita nisso, responde a pergunta. Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em você, como é que Jesus vai voltar? Então esse é o tema da mensagem. Que picaretagem é essa? Se Mateus 24:6 está se cumprindo nos dias de hoje, cadê os discípulos? E se essa profecia é para os dias de hoje, como é que eu vou orar para que não aconteça? Se foi uma profecia. Eu vou querer provar que Jesus é um falso profeta? Viu aí que os caras são picaretas? São abutres? Então essa é a mensagem de hoje. Eu tenho uma playlist aí que eu falo sobre a farsa dos demônios. Pense numa picaretagem. Gente, qual o propósito de um demônio se manifestar nos dias de hoje? Não é demônio, pode ser tudo. Pode ser golpe, pode ser epilepsia, um ataque epiléptico, pode ser a carne, o mover da carne. Se você acredita que está endemoniado, endemoniada, você vai se manifestar, gente. Isso já aconteceu comigo. A música, a hipnose, sabe? Tá aqui, culto de libertação, toda quinta-feira. Isso é picaretagem, gente. Bota a mão na cabeça e sai. Aí na outra semana e sai. E ali a igreja lotada, gerando receita. Como é que pode, gente? Paulo diz, ele nos libertou. Essa libertação não foi nem com relação a demônios. Onde tem na Bíblia, no Antigo Pacto, manifestações para expulsarem demônios? Fala aí. De Gênesis a Malaquias, onde tem alguém expulsando o demônio? Eu explico lá em 1 Samuel 16, 14 e 15, que diz que os espíritos malignos, demônios, vindos da parte de Deus, não de Satanás, entrou em Saul. Agora, manifestação de demônios
para expulsar foi só na época de Jesus e na primeira igreja primitiva ali em Atos. Nas cartas de Paulo, Paulo não expulsa nenhum demônio. A mulher que estava ganhando dinheiro, aquela mulher era uma cigana. Paulo repreendeu o espírito dela, o espírito no singular. Não tem Paulo expulsando o demônio, gente. Isso é picaretagem. Gente ganhando muito dinheiro com esse ministério de expulsar demônios. Teve um pastor aí, uma tranqueira dessa, com rótulo de pastor, que disse que 22 mil demônios, Abaddon, se manifestou na criança. 22 mil demônios. Onde foi que esse picareta viu 22 mil demônios? Ele tem, eu acho que é um sensor, né? Que ele passou assim, né? No corpo da irmãzinha. Nossa, 22 mil demônios. Foi? Ou os demônios estavam com a placa de identificação? 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver o último. Aí tinha 22 mil. Você vê que isso é uma palhaçada, é chamar os evangélicos de trouxas. Como pode, gente? 22 mil demônios numa criança. E o pessoal dando glória a Deus, dando aleluia, acreditando nisso. Picaretagem, gente. A face dos demônios, expulsar demônio é uma fraude. Pode ser tudo, gente. Pode ser tudo, menos demônios. E eu deixo uma pergunta aqui. Qual o propósito de um demônio se manifestar no dia de hoje? É um agente de Satanás. Que Satanás? Os Satanás estão aí atrás dos púlpitos, de terno e gravata, até no meio da graça aí. Na religião chamada graça. Para levar a pessoa para o inferno. Que inferno? Inferno significa sepultura. O inferno falado por Jesus foi um Geeno, um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém. Jogavam-se pessoas e animais mortos. Enxofre, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. Hoje esse Geeno é um ponto turístico de Israel. Você acha que os pastores não sabem disso? Você acha, quando é que esses pastores vão pregar isso? Nunca, gente. Se pregarem, eles quebram. Se ele pregar o evangelho da graça, no outro domingo a igreja vai estar vazia. Então eles têm esse rebanho aí de milhares de evangélicos. Aí lança um livro, bota milhões no bolso. Curso, bota milhões no bolso. Hernando Dias Lopes, Nicodemos, Paulo Júnior. Esses caras são picaretas espirituais, gente. Agora tem um rebanho ali de 1 milhão de seguidores, lança um livro, R$50, bota 5 milhões no bolso. Aí condena a teologia da prosperidade, que é um Deus de barganha, essa praga. Né? Então, se der 1.000, Deus dá 5 mil. Se der 10 mil, Deus vai dar 1 milhão. Deus é um banqueiro, essa praga da teologia. Então ele condena isso. Hernando Dias Lopes, Nicodemos e Paulo Júnior. Outros. Condena essa praga da teologia da prosperidade. E lança um livro e bota milhões no bolso. Faz um curso e bota milhões no bolso. Isso é o quê? Teologia da prosperidade. E onde é que fica 1 Coríntios 9,18? Que eu apresente o evangelho de graça, sem cobrar nada de ninguém. Onde é que fica aí? Esse negócio de eu não cobro para pregar. Isso é uma heresia. Você me dá uma oferta de amor. Eu vou pregar na sua igreja e você vai me dar uma oferta de amor. Olha só. Picaretagem. Qual é a base bíblica para isso? Nenhuma, gente. Trabalhador é digno do seu salário. Eles usam isso que Paulo falou. Só que o contexto diz que Paulo não recebia. Que recompensa eu tenho? A alegria de propagar o evangelho sem receber nada de ninguém. E antes de uma finalidade. A pessoa tem que viver da pregação do evangelho. Que evangelho? Da circuncisão e da incircuncisão. Para quê? Para salvar as pessoas da grande tribulação que foi no ano 70. Hoje não tem isso, gente. Por isso que eles trazem para o dia de hoje, dizendo vocês. Vocês quem? Não somos nós brasileiros. Não tem mais a pregação do evangelho, nem da circuncisão, nem da incircuncisão. Porque antes esse evangelho da circuncisão e da incircuncisão tinham um propósito de salvar os eleitos, os judeus, as ovelhas perdidas de Israel e os gentios da grande tribulação que foi no ano 70. A língua portuguesa revela a fraude das pregações evangélicas. Isso é uma mensagem que eu tenho na playlists, com o título A Faça das Profecias. Não existe mais.
todas as profecias foram para Israel, e todas elas já foram cumpridas até o ano 70. Isso é uma grande fraude, viu? Picaretagem, a farsa da salvação. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Salvação e condenação se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. O Espírito nunca esteve, ele veio, participou de carne e sangue. Está lá em Hebreus 2,14. E o Espírito volta com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eclesiastes 12,7, Filipenses 3,21. No ano 70 aconteceu tudo. A ressurreição dos Espíritos, a parusa, que foi a grande tribulação, que foi a volta de Jesus, e o cumprimento de todas as profecias, gente, tornando a Bíblia um livro histórico. O pentecostalismo é uma fraude. Transformar a alegria do Espírito Santo num verdadeiro picadeiro. Eles pregam lá o Pentecostes. Por que não pregam Atos 2,45? Nossa, nós temos que trazer esse avivamento dos Estados Unidos para cá. É? Então vende tudo o que tem. Olha aí, Atos 2,45. E eles vendiam suas propriedades de acordo com a necessidade de cada um. Que coisa linda! O avivamento da igreja primitiva de Atos. Não estamos avivamento? Jesus não está voltando? Faz aí, pastores, Atos 2,45. Faz isso aí. No ano 70 aconteceu o fim do mundo. Não é o fim do mundo cósmico, não. O fim de um aion. O nascimento de uma nova era, de um novo aion. O ministério da graça, do Espírito. Não tem mais sacrifício, cerimonialismo. Nós não estamos no ministério de anjos. Esse negócio de anjo é picaretagem. Nós estamos no ministério do Espírito. E o fim de todas as profecias, tornando a Bíblia um livro 100% histórico. Mensagem, ó, culto de libertação, sessão do descarrego, maldição hereditária. Isso é picaretagem. Picaretagem, gente. Até quando os evangélicos serão enganados? Olha o retrato aí da religião evangélica aí, ó. Retrato é isso aqui, ó. Já mostrei esse vídeo aqui, tá sem áudio. Que esse camarada aqui, esse cara recebeu aí R$200 para fingir que é surdo e mudo. Que é surdo e mudo. A mãe dele aqui também, uma atriz, recebeu dinheiro. Olha o picareta aí, ó. Estelionatário espiritual, picareta espiritual aí, ó. Mandou gravar, muita gente aí dizendo aleluia, glória a Deus. E essas imagens foi na live dele, para conquistar seguidores. Ó. A mãe dele aí também recebeu um cachezinho. Esse cara não é surdo e mudo, coisa nenhuma. Tá sem áudio. Não sei porquê. Já passei esse vídeo em várias mensagens. Bota aí, surdo, mudo, pastor picareta. No instante sai. Esse aí. E aí, ó. Ó a mãe dele, uma atriz. Isso é um retrato. Olha o cara aí, ó. O cara no carro filmando ele. E aí? Que nada, chama um palavrão. Ele diz, nada, ganhei R$200. E o pastor sabe disso? Sabe. E aí? Isso é um retrato da religião, gente. Claro que tem um lado positivo que prova que é de Deus. Que prova que é de Deus. Tem um lado bom, tem um lado positivo. Teve uma irmã que disse, Júlio, você prefere o seu filho na igreja ou no mundão, nesse mundão aí? É lógico, se o filho disser, pai, o senhor quer que eu vá para uma vigília da Assembleia de Deus? Ou o senhor quer que eu vá para a farra com meus amigos? Ou não, meu filho, vai para a vigília. Agora, quem entende a graça tem uma terceira opção. Não só existem essas duas opções, não. Mundão e igreja, não. Os meus filhos hoje estão na terceira opção. Não bebe, não fuma, vive para a família. É o meu caso também. A única coisa que mudou é que eu descanso em espírito. Mas eu continuo, eu não bebo, eu não fumo. Casado há 22 anos, fiel à minha esposa, vivo para a família, para a empresa. Mudou o quê? Existe essa terceira opção. Lógico, se eu tiver essas duas opções, igreja ou mundão, farra, essas coisas, eu vou preferir que meu filho esteja numa vigília. Isso prova que é de Deus. Tem um lado positivo, claro que tem. O social que muitos pastores fazem, eu reconheço isso. Eu reconheço isso. As crianças das igrejas, entre aspas, nas comunidades, as crianças vão lá no domingo comer pipoca, lanchar, tudo de graça. Lógico, o camarada vai para um retiro desse, da Assembleia de Deus, da evangélica, espírita,
seja a católica, vai para um retiro, chega no retiro bebendo, fumando e traindo a mulher. Sai do retiro sem beber, sem fumar e fiel à esposa. Eu vou dizer que a religião fez coisa ruim para ele? Não, fez coisa boa, que prova que é de Deus. Todas as religiões são de Deus. Agora, quando Deus dá um entendimento da graça, você vê que não faz sentido você frequentar um lugar desse. Você está perdendo seu tempo. Porque você pode ter as coisas boas, entendendo a graça, sem frequentar esses lugares. Liberte-se da escravidão da religião. Se você entender a verdadeira graça, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja e você vai ter uma paz que você nunca teve. Agora, fica tranquilo. Se você entender, é de Deus. Se você não compreender, também é de Deus. Esse é o combo do sistema religioso evangélico. É o combo. Pecado, diabo, inferno, últimos dias, salvação, dízimo, aberração, apocalipse, afastados e desviados, volta de Jesus, batalha espiritual nunca houve, nem há, línguas estranhas, demônios, curas, milagres e a Bíblia. A Bíblia eu botei aqui no sentido de ser um livro profético. Não é profético, é histórico. E aqui, pastores, panelinha da graça, aqui, ó. Logo que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça, sem cobrar nada de ninguém. Paulo disse. Ok? Quero fazer uma saudação aqui, conversei agora há pouco aí com esse abençoado. Hélio Marciano dos Santos, Uberlândia, Minas Gerais. Graça e paz. Hélio, você diz aí que é caminhoneiro e qualquer dia você vai passar aqui na BR-101 na Paraíba, né? Me avisa aí para eu dar o endereço do meu escritório para a gente dar um abraço e se conhecer pessoalmente, tá certo? Então, uma saudação aí para esse abençoado de Uberlândia, Minas Gerais, Hélio Marciano dos Santos e a sua família. Graça e paz, abençoados do Senhor. Ok? Acesse a playlist do canal, tem mensagens focadas em determinados temas. Você já é inscrito no canal? Eu peço que você se inscreva no canal Acorda Povo de Deus. Eu nunca vou pedir dinheiro, muito pelo contrário. Eu sempre irei combater o sistema religioso aonde quer que ele esteja. Clique no sininho, coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem, o YouTube avise a você. Já dê um like, já dê um joinha. Faz 2 dias que eu estou montando essa mensagem para levar de graça para você, mastigadinha, para que você tenha uma metanoia na sua mente. Então, quando você dá um like, que você dá um joinha, você já está ajudando esse canal, tá certo? É importante também que você deixe seu comentário. Gente, o comentário edifica muito. Você vê que de vez em quando eu faço print de alguns comentários. Porque o comentário edifica muito a fé das pessoas, né? Tem pessoas que me detonam, eu digo, dá uma olhada nos comentários aqui, ok? E principalmente compartilha. A gente compartilhava muito mensagem de diabo, de inferno. E agora a mensagem da graça, muitos têm receio em compartilhar. Bota aí no grupo do WhatsApp, de Facebook. Bota aí, gente, o que é que vocês acharam dessa mensagem? Eu achei interessante, gostaria de ouvir a opinião de vocês. Usa essa estratégia, tá bom? Meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Quer interagir comigo? Manda um e-mail aqui para esse e-mail, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. E esse é o título da mensagem, ok? Que picaretagem é essa? Se Mateus 24:6 está se cumprindo nos dias de hoje, cadê os discípulos? Jesus disse para os discípulos, vocês quem? Meu querido, vocês na Bíblia não é nós, brasileiros, mas um grupo de pessoas da época. Até quando nossos amados irmãos evangélicos serão enganados? Um forte abraço e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.